dia, boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos falar um pouco aqui dos Salmos 23, o Salmo do Rei Davi. Que ele diz assim: Adonai é meu pastor, não preciso de nada. Ele me faz deitar em pastagens verdejantes, leva-me em águas tranquilas, restaura a minha alma. Ele me guia em caminhos retos, por causa de seu nome. Ainda que eu atravesse o vale da escuridão mortal, não temerei desastre algum, pois tu estás comigo. Tua vara e cajado me protegem. Preparas uma mesa para mim à vista dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e um cálice transbordante. Bondade e graça me acompanharão todos os dias de minha vida. Eu viverei na casa de Adonai por anos e anos vindouros. O que quer dizer isso, gente? Nada mais é do que a saga do Rei Davi, a história do Rei Davi, certo? O que acontece? Adonai, meu pastor, não precisa de nada. Ele era pastor de ovelhas. E você pode ver como que era a vida dele quando ele cita, ele fala para o rei Saul, na época, ele cita o que ele fazia para proteger teu rebanho. Tudo que ele fazia lá, que tirava a ovelha da boca das feras selvagens, porque tinha o poder da presença de Deus na vida dele, certo? Nunca faltou nada para ele. Ele cuidava das ovelhas de animais predadores perigosos. Ele enfrentava perigos e Deus o ajudava, Deus o protegia, certo? Ele não precisava de mais nada, certo? Era uma característica do povo judeu que na época, que é mesmo que isso aí é recitado até na época da Páscoa judaica, né? Que tem uma passagem assim: Deus nos tirou do Egito, abriu o mar para nós e conquistamos liberdade. Se ele só fizesse as 10 pragas, já nos bastaria, porque ele mostrou a tua face diante de nós, certo? Então diz o caráter, diz o caráter do povo judeu, do povo israelita, do qual ele é inserido, né? O que Deus fez comigo, eu já não preciso de mais nada. Ele me deu por causa da tua bondade. É assim o caráter de um israelita, de um judeu, daquele tempo, né? Então, por dizer assim, ele é meu pastor, não preciso de nada. Só o que você já fez por mim já bastou pela vida inteira, entendeu? Tirar as ovelhas de predadores, tudo. Gente, então é isso que era o caráter desse texto que Davi está falando aqui. Me leva-me em águas tranquilas, restaura minha alma. Tinha sofrimentos, Deus revigorava esse homem todos os dias, espiritualmente, certo? Ele me guia por caminhos retos e por causa do teu nome. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, né? Não temerei desastre algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me protegem. O que é vara e cajado? Ele se permitia ser corrigido por Deus. Deus o corrigia e fazia andar pelos caminhos retos. Porque vemos no decorrer do texto bíblico que Davi era impetuoso muitas vezes. Ele era um guerreiro e muito... o que podemos dizer? Ele era meio colérico, né? Vamos dizer assim, certo? E isso não era motivo para Deus não o corrigisse. Ele deixava Deus o corrigir. Tanto é que ele aceitou assim de boa a repreensão do profeta quando ele fez aquilo com Urias e teve relações com Batseba, certo? Então mostra como que esse homem era tão submisso a Deus. Era como uma ovelha que se permitia ser cuidada pelo seu pastor, certo? E ele honrava o nome de Deus por causa do teu nome. Ele não descartava a repreensão vinda de Deus. Isso é fato. Ainda que e por isso que fala que o cajado, que a vara e cajado, porque cajado é para pôr no caminho e a vara é para dar uns tapinhas para ele andar, para a ovelha andar dando caminhar, entender que tem que caminhar, certo? Isso é Deus na vida de Davi. E preparas uma mesa para mim à vista dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e um cálice transbordante. Quer dizer o quê? Primeiro fato que temos que ver sobre isso aqui. E que Samuel foi na casa do pai dele e foi para ungir um novo rei de Israel. Cara, que o Jessé Ishai queria colocar os filhos guerreiros e tal, né? Não é esse, não é ele, é esse daí. Até mesmo Samuel tentou ver que era um guerreiro de Deus. Não, eu não vejo o homem como você vê, né? Então, como dizer, aquele ali, o
o pastorzinho de ovelhas. Não tem mais nenhum aqui. Tem que tá pastoreando ovelhas. Tipo com desprezo, sabe? Foi esse aí. Um banquete feito para ele. O profeta que honrou ele na mesa diante de todos os filhos. De todos os filhos e o próprio pai. Né? E foi ungido com óleo. Um óleo que só que os profetas e levitas têm. Para ungir reis. Tá aqui, o Salmo está dizendo isso. Né? Unge minha cabeça com um cálice transbordante. Quer dizer o quê? Prepara uma mesa cheia. Mais tarde, o cálice dele era cheio e a mesa farta. E diante de todos os inimigos dos seus pés, todos os reinos inimigos de Israel estavam submissos sob a autoridade do rei Davi. Antes de entregar o reino para Salomão, todos os inimigos de Israel estavam submissos, inclusive filisteus, moabitas, amonitas, edomitas, todos os povos inimigos, os arameus, que são os sírios, todos eles estão sujeitos à autoridade de Davi. Então esse que é o salmo que diz que Deus fez para Davi, né? Prepare uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Começou com os irmãos, que a oposição vinha primeiramente da família, e depois os inimigos viram Davi com autoridade sobre todos eles. Uma mesa farta e cheia, que o reino foi rico, e passou para Salomão como um reino rico e cheio de paz. Todos os inimigos submissos, certo? E certo, bondade e graça me acompanharam todos os dias de minha vida, e viverei na casa de Adonai por anos e anos vindouros. Isso aconteceu. Davi passou sempre na presença de Deus, porque o tabernáculo de Moisés, junto com a arca, estava lá nas dependências do palácio de Davi até quando o templo fosse construído. Davi estava ali diante da tenda do encontro. Então, esse é o Salmo 23 na sua essência. Fala sobre a trajetória de Davi, a sua submissão a Deus e como Deus elevou esse homem que até hoje é lembrado, não só pelo povo israelita, mas por todos os que conhecem os escritos bíblicos.